Isso pode parecer loucura, mas há alguns anos eu fazia exploração de lugares abandonados. Tinha uma galera no YouTube que vivia disso e eu comecei a fazer também. A ideia era simples: criar um canal, mostrar o que eu encontrava e, quem sabe, viver disso. Foi aí que um amigo comentou sobre uma fazenda abandonada na cidade dele. Ficava a cerca de 2 horas de carro de onde eu morava. Ele contou umas histórias estranhas. Alguns caçadores já tinham passado por lá e saíram correndo no meio da noite, dizendo que ouviram coisas, batidas, passos, sons que não sabiam explicar. Aquilo me pegou na hora. Resolvi ir. A ideia inicial era simples: explorar durante o dia, filmar tudo com calma, entender o lugar e depois voltar à noite para tentar registrar alguma coisa. Fomos nós dois. A fazenda era enorme, tomada pelo mato, silenciosa de um jeito estranho. Filmei bastante do lado de fora, até que resolvemos entrar na casa principal. E foi ali que começou a ficar errado. O cheiro. Um cheiro horrível, pesado, como se alguma coisa estivesse apodrecendo ali dentro há muito tempo. Em alguns cômodos era quase insuportável, em outros mais fraco, mas sempre presente. Procuramos, reviramos o que dava, mas não encontramos nada que explicasse aquilo. Mesmo assim, algo ali já não parecia certo. Voltamos para a cidade. Esperei o fim da tarde, por volta das 5, e decidi voltar sozinho. Meu amigo não quis ir. Quando eu cheguei, o silêncio era ainda mais pesado. Entrei, subi até o segundo andar e escolhi um quarto onde a porta ainda tinha uma chave que funcionava. Montei ali uma base improvisada. Antes de anoitecer completamente, resolvi dar uma volta pelos arredores. Foi aí que tudo começou. Barulhos no matagal. De todos os lados. Não era vento, não era um animal só. Era movimento, vários, cercando. Alguma coisa dentro de mim disparou um alerta tão forte que eu não pensei, só corri. Subi as escadas quase tropeçando, entrei no quarto e tranquei a porta. E então veio a noite. Primeiro os passos, depois os sons ficando mais claros, mais próximos. Rosnados. Muitos. Não era um animal, nem dois. Era como se fosse uma matilha inteira dentro da casa. O cheiro piorou. Muito pior. O mesmo cheiro podre de antes, só que agora mais forte, mais presente, como se estivesse vindo deles. Era sufocante. Eu me segurava para não vomitar. Eles andavam por toda a casa, de um lado para o outro, arrastando, batendo, respirando alto. Em algum momento, alguma coisa parou do outro lado da porta. Ficou ali, farejando. Eu consegui ouvir a respiração. Foi aí que entrei em desespero de verdade. Empurrei a cama contra a porta, depois um armário, qualquer coisa que desse tempo. Minha cabeça só pensava em uma coisa: segurar aquilo lá fora. Sentei no chão, encostado na parede oposta, olhando fixo para a porta. E eles começaram a se juntar ali, rosnando, arranhando, raspando as unhas na madeira. No quarto ao lado dava para ouvir passos e respiração, muito perto, muito pesada. Até que em um momento alguma coisa se lançou contra a parede do outro cômodo. A casa inteira tremeu. Naquele instante eu entendi uma coisa. Eu não fazia ideia do que era aquilo, mas eu não deveria estar ali. A noite foi a mais longa da minha vida. As horas não passavam, o celular não tinha sinal, não tinha para quem ligar, não tinha o que fazer. Era só esperar e torcer para que a porta aguentasse. Eu não dormi. Fiquei em alerta o tempo todo, até que finalmente os primeiros raios de sol começaram a aparecer. E aos poucos, silêncio. Total. Esperei mais um tempo, criei coragem, tirei os móveis da frente da porta, destranquei e saí. A casa estava vazia, como se nada tivesse acontecido. Eu não olhei para trás. Fui direto para o carro e voltei para a cidade. Mais tarde, contei tudo para o meu amigo. Voltamos lá no mesmo dia, dessa vez com o senhor da região que dizia conhecer o lugar. Ele não entrou na casa. Parou do lado de fora e disse, com uma naturalidade que me gelou: "Isso aí é cheiro de lobisomem. Aquilo é covil. Eles se reúnem ali à noite." E completou: "Você deu muita sorte." Até hoje, eu sei que ele estava certo sobre uma coisa. Eu dei muita sorte. Eu me perdi na mata. Não era a primeira vez. Na verdade, eu sempre me perdia. Mas isso nunca foi um problema. Nunca me apavorei, porque de algum jeito eu sempre encontrava o caminho de volta. Só que dessa vez, eu não estava sozinho. No começo foi só uma sensação, um incômodo, como se a mata estivesse me observando. Depois veio o cheiro, forte, úmido, animal, e então eu ouvi. Respiração.
pesada, próxima demais. Durante o dia eu ainda conseguia caminhar. O sol atravessava as copas das árvores e me dava uma falsa segurança. Eu seguia, tentando ignorar aquilo, fingindo que era só coisa da minha cabeça. Mas quando a noite caía, ele vinha. Eu montava acampamento e ele rodeava. Nunca chegava perto o suficiente para eu ver, mas eu ouvia os passos. Lentos, pesados, circulando, esperando. Na segunda noite, não aguentei mais. Decidi inverter tudo. Dormir de dia, caminhar à noite. Foi um erro. Na primeira madrugada, enquanto eu andava, comecei a ouvir os passos atrás de mim. Não ao redor, atrás, me seguindo. Eu parava, o som parava. Eu andava, ele voltava. Quando eu jogava a lanterna, nada. Só árvores, só escuridão. Mas eu sabia, ele estava ali. Na segunda noite, aconteceu. A trilha era estreita, cercada por árvores altas. Eu virei uma curva e congelei. Ele estava no meio do caminho. Não parecia com nada que eu já tinha visto. Era alto demais, magro demais. Os olhos vermelhos brilhando no escuro. Os dentes longos expostos, como se estivesse sempre sorrindo. Um lobisomem. Eu tinha certeza. Fiquei imóvel, sem ar, sem reação. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal me sustentava. A lanterna escapou da minha mão e caiu no chão, girando, espalhando luz trêmula pelo mato. E ele só me encarava. O tempo parou ali. Segundos, minutos, eu não sei. Então ele se moveu. Deu um passo, depois outro. Se aproximou devagar, até ficar perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele. E o cheiro. Ele encostou o focinho em mim. Farejou. Não era curiosidade. Era outra coisa. Ele estava sentindo o meu medo. Cada pedaço dele. Meu coração batia tão forte que eu achei que ele fosse atacar só por isso. Mas não atacou. Depois de alguns segundos, ele simplesmente se afastou e abriu espaço na trilha, como se tivesse me deixando passar. Eu não pensei, não hesitei. Passei. Cabeça baixa, sem olhar, sem respirar. Segui andando no escuro, sem lanterna, sem coragem de olhar para trás. Mas eu sabia. Ele estava ali, me acompanhando, a noite inteira. Eu ouvia os passos, mantendo distância, sempre atrás, sempre presente, como um pastor guiando o rebanho ou como um predador, escolhendo quando atacar. Só que o ataque nunca veio. Quando o sol finalmente nasceu, eu encontrei a trilha principal. E fui embora. Nunca corri tanto na minha vida. Hoje, eu tomo mais cuidado. Planejo melhor meus caminhos, evito me perder. Porque eu sei que daquela vez ele me deixou ir. Mas não sei se faria isso de novo. História de lobisomem na minha família não é brincadeira. Meu tio foi levado pelo bicho e nunca mais apareceu. Cresci ouvindo essa história. Ele era feirante, trabalhador, acordava de madrugada para sair cedo, mas também tinha fama de mulherengo. Diziam que se envolvia com muita gente, até que acabou se metendo com a mulher de um sujeito estranho da cidade. Esse homem era conhecido por todos, mas ninguém chegava perto. Magro, fraco, quase insignificante, mas cercado por uma fama que impunha respeito. Diziam que era lobisomem, e ninguém ousava testar isso. Ninguém, exceto meu tio. O caso durou meses. Meu tio foi avisado várias vezes de que aquilo não ia acabar bem, mas nunca deu ouvidos. Era forte, andava armado, não tinha medo de nada. Saía sempre de madrugada para trabalhar, sozinho. Até que um dia, na feira, os dois se encontraram, discutiram. Meu tio, sem pensar duas vezes, agarrou o homem pela gola da camisa e o ergueu do chão. Humilhou ele na frente de todo mundo. O sujeito saiu dali transtornado, jurou vingança. Disse, olhando nos olhos do meu tio, que ele ia se arrepender. E aí veio a madrugada. Como tantas outras, meu tio estava saindo para o trabalho. Ainda estava escuro. Ele organizava as caixas no carro quando ouviu um barulho vindo do mato.
Meu pai conta que não foi só ele. Outras pessoas também ouviram. Foi tudo muito rápido. Primeiro o barulho, depois um grito, mas não era um grito comum. Era daqueles que saem tortos, involuntários, cheios de pavor. Um grito que arrepia até hoje quem lembra. Em seguida, um rosnado. E então, 3 tiros. As pessoas correram. Meu pai, meu avô, outros homens da região. Quando chegaram, já era tarde. O que eles viram, ninguém esqueceu. Dizem que era uma coisa grotesca, grande, impossível de descrever direito. Um bicho que não parecia natural. Algo errado. Algo que não deveria existir. Ele já estava em cima do meu tio. E então, simplesmente, arrastou ele para dentro do mato. Meu tio ainda gritava. Depois, silêncio. Fizeram buscas por dias. A polícia foi chamada, vasculhou a região, interrogou pessoas, mas nunca encontraram um corpo, uma roupa, um sinal sequer. Quando falaram do principal suspeito, o homem com fama de lobisomem, a polícia riu. Chamaram para depor, mas logo descartaram qualquer envolvimento. Anos depois, um outro tio meu quase matou esse homem numa briga de bar, mas nem assim conseguiram arrancar dele qualquer resposta. E até hoje, o que aconteceu naquela madrugada continua sem explicação. Só o silêncio e a história que nunca morreu.